mercado da bola, o Flamengo que fez grandes contratações nas últimas semanas, mas segue se movimentando no mercado, segue interessado em contratar e agora aguarda, a Fiorentina aguarda a decisão final do Lucas Beltrán, que está tentado a aceitar a proposta do Flamengo. De acordo com o jornalista, com a imprensa, na verdade, italiana, a Fiorentina aguarda a decisão final do jogador, que está interessado em jogar no Flamengo, quer aceitar a proposta do Flamengo, mas ainda não definiu o seu futuro. Antes ele estava irredutível de vir jogar no Brasil. Agora já começa a olhar com bons olhos a possibilidade de jogar no Flamengo. O Flamengo que está disposto a investir 15 milhões de euros, cerca de 97,5 milhões de reais para contratar o atacante e mantém um otimismo por um desfecho positivo nas negociações. Eu quero saber se vocês acham que vale a pena o Flamengo investir esse valor para contratar o atacante da Fiorentina, Lucas Beltrán. É um bom negócio? Seria um bom negócio para o Flamengo? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando, a sua opinião ela é muito importante para nós. Eu estou sempre de olho aqui nos comentários, na interação de vocês. Então coloca aqui se vocês acham que seria uma boa contratação, se esse valor é justo pela contratação do atacante. Ele que está tentado a aceitar a proposta do Flamengo, está interessado. Antes, irredutível. Agora já começa a olhar com bons olhos a possibilidade de voltar para o continente sul-americano, vir jogar no Brasil e defender a camisa do Flamengo. Ainda no mercado da bola, chegou uma proposta para o Flamengo. A equipe do CSKA formalizou a intenção de contratar Matheus Gonçalves e apresentou uma carta de interesse ao Flamengo, ainda sem valores, sem os valores da negociação. Ainda não colocou uma proposta com valores, mas enviou essa carta com a intenção de uma carta de interesse, em contratar o meia da cria das categorias de base do Flamengo. Os empresários querem conversar com a diretoria do Flamengo, os empresários do jogador, para entender quanto o clube deseja para vender Matheus Gonçalves. O Flamengo, que já negou 2 propostas de saída do Matheus Gonçalves, tinha um acordo bastante encaminhado com o Cruzeiro, já tudo acertado, e o Flamengo acabou voltando atrás e recuando na negociação, e agora os empresários do jogador vão ter essa conversa com a diretoria do Flamengo para entender os valores, entender o que o Flamengo estaria disponível, estaria disposto a começar a conversar por uma negociação, e o CSKA entra na fila, formalizou essa intenção, esse interesse, e claro, a partir do que o Flamengo falar, a proposta vai ser feita para tentar a contratação do jogador. E o técnico... Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos chegando junto, lembrando para vocês, já chegando com o pé na porta, não esqueça de se inscrever, deixar o like, apertar o sininho de notificações, isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Mas vamos continuar com as notícias do Flamengo aqui para vocês, né? O Flamengo encerra hoje a preparação para o jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, válido pela Copa do Brasil. O elenco se representou ontem no Ninho do Urubu após um empate contra o Ceará no Brasileirão e treinou à tarde. Hoje o treino é pela manhã por volta de 9h30, depois disso às 4 da tarde a delegação embarca para Belo Horizonte. Chegada prevista para o início da noite, concentração total para a partida de amanhã, às 7 da noite na Arena MRV, beleza? Lembrando que o Flamengo perdeu o jogo de ida por 1-0 e se vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Vencendo por 2 ou mais, a classificação é direto para as quartas de finais da Copa do Brasil. Depois disso, nada de descanso. O Mengão já vira a chave para o Brasileirão, onde enfrenta o Mirassol no sábado às 18h30 no Maracanã. A agenda está apertada, são apenas 2 treinos entre um jogo e outro, né? E o Flamengo precisa retornar ao bom momento após 2 tropeços seguidos, derrota na Copa do Brasil e um empate no Brasileirão. É isso aí, pessoal, o Flamengo está se preparando e a gente aqui estamos confiantes para amanhã, 3-0 Flamengo, viu? É o meu palpite. Agora uma notícia que pegou todos de surpresa, que deixou o Felipe Luiz aliviado, viu, pessoal? O Flamengo recebeu uma resposta positiva da CBF e desconvocou João Vitor e Iago.
que iriam servir a seleção sub-20. O elenco está desfalcado na zaga, né? O elenco está desfalcado na zaga e Danilo ainda se recupera. E o Flamengo pediu à CBF para manter os garotos disponíveis. E o pedido foi aceito. João, Vitor e Iago ficam à disposição do time profissional quanto do Sub-20, que disputa o Mundial contra o Barcelona ainda esse mês. Falando de notícia boa, pessoal, vamos falar de notícia boa agora. A Arrascaeta, que assustou a torcida ao sair no intervalo contra o Ceará, sentindo um desconforto na posterior da coxa, mas após exame nada de lesão foi constatado, viu? O meia está liberado e vai para o jogo contra o Galo. Além dele, o treino de ontem teve boas novidades, né? De La Cruz, Cebolinha, Michael foram para o campo, apareceram no campo e participaram com o grupo. Ainda não é certa a presença deles no jogo de amanhã, mas são sinais claros de que o departamento médico está sendo esvaziado, o que é essencial nesse momento decisivo da temporada. O Flamengo tem um sério problema com lesões, né, de jogadores, e o departamento médico está trabalhando muito em cima disso aí, e a gente espera sinceramente que o departamento médico fique zerado. E, cara, lembrando, mês de agosto o Flamengo tem jogo quarta, domingo, né? Ou sábado e quinta, Então, são jogos apertados, pouco tempo de treinamento. Então, o pessoal do DM tem que trabalhar muito para manter os jogadores em campo. Cara, vamos falar de mercado da bola? Vamos falar de mercado da bola agora. O Flamengo segue confiante na contratação de Lucas Beltrán, da Fiorentina. O jogador que antes era irredutível sobre a volta à América do Sul já começa a olhar com bons olhos a proposta rubro-negra. A oferta do Flamengo gira em torno de 15 milhões de euros, cerca de 97 milhões de reais. O clube italiano aguarda a decisão final do atacante para poder pintar no ninho do urubu a qualquer momento. Cara, assim, não dá muito para ficar também esperando demais o cara responder. Se não responder, vamos pro plano B, vamos buscar outro atacante aí na janela aí de transferência, tá? Outra novidade é sobre o CSKA, que demonstrou interesse em Matheus Gonçalves, cria do Flamengo. O clube russo enviou uma carta de intenção, mas ainda sem valores. Os empresários do jogador devem sentar e conversar com a diretoria rubro-negra para saber quanto que o clube estaria disposto a negociá-lo. Lembrando que o Flamengo já recusou propostas anteriores, inclusive a do Cruzeiro. Cara, essas eram as notícias que a gente tinha para vocês. E lembrando, para você se inscrever, deixar o sininho apertar o sininho de notificações, tá? E deixar os seus comentários aqui do que vocês estão achando, tá bom?